Oi, como é que vocês estão? Sétimo ano, tô morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos dar continuidade na matéria, logicamente. Nós vamos falar sobre a ocupação da América pelos espanhóis, tá? A dominação espanhola da América. Então, eu falei nas últimas aulas sobre como os espanhóis dominaram os astecas, como eles dominaram os incas. Tá? E agora nós vamos ver o segmento disso, a organização da sociedade espanhola na América. Primeira coisa que você deve estar vendo aí na sua imagem é um mapa da América Espanhola. Tá? E aí está escrito aí Capitania Geral da Venezuela, Vice-Reino de Nova Granada, Vice-Reino do Peru, Vice-Reino do Rio da Prata, tá? Vice-Reino da Nova Espanha, que é o atual México. O que é isso? Primeira coisa, você tem que saber o que é isso. Isso são divisões administrativas. Cada lugar desses tinha um espanhol que governava em nome do rei ou da rainha da Espanha. Tá? Por isso se chama vice-reino. Ele responde apenas para o rei ou para a rainha. Quando os espanhóis chegaram e dominaram, a primeira coisa que eles fizeram foi dividir isso tudo em adelantados. Adelantados era o nome da autoridade do espanhol que vinha para o continente americano para cobrar impostos, para ter autoridade, fazer as leis e tudo mais. Em troca dessa autoridade, esse adelantado ele tinha a obrigação de entregar 1/5, ou seja, 20% de tudo que ele conseguia de riqueza para a Espanha, para o reino da Espanha. Tá? Só que, rapidamente, a coroa espanhola, o governo espanhol, percebeu que eles não estavam entregando. Então, eles mudaram isso. Na verdade, quem mudou isso foi a rainha Isabel I. Tá? A imagem da Isabel I está aparecendo aí para você. Que em 1503 criou as casas de contratação. A casa de contratação era um local de administração. Então era o porto no qual se fazia as regras, da onde se partiam os navios, onde chegavam os navios da Espanha. Tá? Por que tinha essa casa de contratação? Para que o governo espanhol pudesse controlar a quantidade de mercadorias que saía da América Espanhola e ia para a Europa, para não ter roubo. Tá? Logo, essa casa de contratação também, apesar de ter dado certo, eles perceberam que era muita coisa para um lugar só organizar. Então eles criaram os vices-reinados que eu já falei no começo da aula. Tá? E aí você tem cada região, você tem um administrador, um governante. E agora eu vou te explicar a estrutura social. Eu já comecei a te falar sobre isso nas outras aulas, porque eu já sabia que ia chegar nisso, né? Obviamente. A sociedade da América Espanhola ela é dividida em vários grupos sociais. Então, ó, imagina que eu estou desenhando aqui uma pirâmide. Tá? No topo dessa pirâmide estavam os espanhóis ricos. Não é qualquer espanhol, não. É espanhol rico. Ele vem para o continente americano, para a Argentina, para o México, para o Equador, para a Venezuela, para o Chile, para todos os países da América Hispânica, América Espanhola. E ele vai ser chamado aqui de chapetone. Ele é um branco, rico, dono de terras e vem mandar aqui. Abaixo desses chapetones tem os crioulos. Vou lembrar novamente a vocês que crioulo na América Espanhola não é a mesma coisa que crioulo aqui no Brasil. Crioulo na América Espanhola é o branco rico, filho do chapetone. Então o cara é chapetone, espanhol, veio para a América, tem um filho aqui, teve. Esse filho não vai ser um chapetone, ele vai ser um crioulo. Ele é rico, ele é branco, ele vai ter uma ótima educação nas melhores escolas e ele vai mandar na América Espanhola.
Tá? Abaixo desses crioulos, você tem os mestiços, filhos de espanhóis com indígenas. Uma das coisas mais diferentes e ao mesmo tempo terríveis é que tanto de Portugal quanto da Espanha vinha muito mais homens do que mulheres. Então você tem uma sociedade, vem um monte de homens para cá e chegando aqui, obviamente, esses homens querem casar, lógico, né? Quer ter uma família. Então, muitos deles acabavam aceitando se casar com uma indígena. Achavam uma mais bonitinha que a média, porque eles já eram preconceituosos, muito preconceituosos, então eles escolhiam aquela que eles consideravam mais bonitas e tudo mais, e casavam com essas. Tá? Desses vão nascer os mestiços, metade branco, metade indígena. E esse grupo então tá lá, chapetones, crioulos, mestiços. Abaixo nós temos os indígenas, que é a maior parte da América Espanhola, e mais abaixo ainda os africanos escravizados. Nós temos poucos africanos escravizados na América Espanhola. Eles se concentraram prioritariamente em duas regiões. Primeiro no Caribe, tá? Que é essas ilhas da América Central, tá? Então, por exemplo, Cuba, Haiti, República Dominicana, que são esses países hoje em dia, ali tinha muitos africanos, tem muitos negros, tá? Então ali tinha muito. E, por exemplo, na Venezuela. Por quê, professor? Porque a distância de navio era mais ou menos perto. Já no Peru, no México, tá? Na Colômbia, você tem um número de negros que foram para lá, eles existem, é claro que sim, mas eles são muito menos numerosos do que os indígenas que já estão lá. Tá? A força de trabalho principal, então, será de indígenas e numa parcela menor de africanos escravizados. Deu para entender a estrutura social? Bom, eu acho que é isso. Próxima aula eu falo para vocês sobre a economia dessas regiões. Tá? Beijão, tô morrendo de saudade.